Fala pessoal, hoje vamos esclarecer algo bem básico já estabelecido pela ciência, mas que alguns negacionistas climáticos insistem em desacreditar. Indo direto ao ponto, o efeito estufa é um processo natural que gera um aquecimento extra na superfície da Terra. Quando a energia do Sol na forma de radiação eletromagnética alcança a atmosfera da Terra, parte é refletida de volta para o espaço, especialmente pelas nuvens e pelas superfícies de gelo, parte é absorvida por certos gases, como o oxigênio e o ozônio, e parte é absorvida pela superfície da Terra. Aquecida, a superfície da Terra emite ondas de infravermelho longo que são absorvidas pelos gases estufas na atmosfera. Parte da radiação absorvida é reemitida em todas as direções, inclusive de volta para a superfície. No entanto, a maior parte das moléculas de gases estufas que absorvem radiação infravermelha na baixa atmosfera rotacionam ou vibram mais rápido, se chocando com outras moléculas e transmitindo energia cinética. Esse processo aumenta a agitação das moléculas na atmosfera, ou seja, aumenta a temperatura. Com o aumento da temperatura, existe a produção de mais infravermelho, emitido em todas as direções, inclusive para a superfície da Terra. De fato, o aquecimento devido aos gases estufas ocorre principalmente porque o tempo de de-excitação colisional para essas moléculas na baixa atmosfera da Terra é muito mais curto do que o tempo de vida dos estados moleculares excitados, depositando grande quantidade de calor na troposfera. Com a taxa de perda de energia da superfície aquecida diminuída com a absorção de infravermelho na baixa atmosfera, a temperatura nessa região aumenta, para manter o balanço térmico. Esse fenômeno é chamado de efeito estufa e fornece um aquecimento extra para a superfície terrestre e a baixa atmosfera. Sem o efeito estufa, a superfície do nosso planeta teria uma temperatura média em torno de 18 graus negativos. O efeito estufa fornece em torno de 33 graus de aquecimento extra. Portanto, é um efeito essencial para a vida como a conhecemos. A preocupação é o seu excesso, o qual protagoniza o atual processo de aquecimento global. Entre os gases estufas, podemos citar o vapor de água, o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, o ozônio e o hexafluoreto de enxofre. Os de maior preocupação são o dióxido de carbono e o metano, ambos sendo emitidos em abundância pelas atividades humanas, especialmente via queima e extração de combustíveis fósseis. Essas moléculas poliatômicas possuem graus de rotação, torção e vibração que permitem a absorção efetiva do infravermelho longo emitido pela superfície terrestre. O dióxido de carbono é, de longe, o mais produzido pelas atividades antropogênicas, e cuja concentração atual está em torno de 412 ppm na atmosfera, um drástico aumento via emissões antropogênicas em comparação com o nível pré-industrial. Um corpo a uma dada temperatura irá irradiar uma quantidade de energia eletromagnética obedecendo à lei de Stefan Boltzmann. Teremos, então, um pico máximo de comprimento de onda emitido obedecendo à lei de distribuição de Wien, e uma curva de densidade energética emitida pelo corpo negro obedecendo à lei de Planck. Com base nessas três leis, achamos a curva de emissão da Terra. Na temperatura média da superfície da Terra, a maior parte da energia eletromagnética emitida fica concentrada na faixa do infravermelho de ondas longas. Nessa faixa, o dióxido de carbono possui duas bandas de absorção importantes, uma em 4,2 micrômetros e a outra em 15 micrômetros. De maior importância é a banda de 15 micrômetros, associada a uma deformação angular na molécula e emitida em abundância pela superfície terrestre. Então, resumindo, o Sol aquece a Terra e parte do calor desse aquecimento é retido pelos gases estufas na atmosfera, os quais conseguem absorver, reemitir e gerar infravermelho longo, aumentando a temperatura da superfície terrestre da baixa atmosfera. Para quem quiser mais detalhes dos processos descritos, recomendo a leitura do artigo indicado na descrição desse vídeo e no comentário em destaque. Bem, nesse sentido, existem três notáveis desinformações sobre o efeito estufa. A primeira desinformação é o absurdo de que o efeito estufa não existiria porque contrariaria a segunda lei da termodinâmica. O mito diz que no efeito estufa teríamos calor indo do mais frio, a atmosfera acima da superfície, para o mais quente, que é a superfície terrestre mais quente, Ou seja, algo supostamente proibido. Porém, isso é fruto de uma distorção. O fluxo global de calor precisa ser do quente para o frio,
não importando os fluxos intermediários de energia térmica no sistema. 1 metro quadrado da superfície terrestre produz em média cerca de 500 watts. O efeito estufa manda de volta cerca de 300 watts, ou seja, no balanço final é passado 170 watts para a camada atmosférica mais fria e afastada, obedecendo a segunda lei. O que mais gera confusão nesse caso é achar que a segunda lei impede que qualquer fluxo de energia térmica seja passado do frio para o quente. Ora, se eu tenho um objeto A a uma dada temperatura, no caso, a atmosfera acima da superfície, não importa se um objeto B à frente, no caso, a superfície terrestre, esteja a uma maior temperatura, porque o fluxo de radiação eletromagnética que obedece à lei de Stefan Boltzmann continuará saindo de A para B e vice-versa. No processo como um todo, considerando apenas troca de energia radiativa, é que B esquentará mais A por estar emitindo um fluxo de radiação térmica maior. Um corpo a qualquer temperatura não para de emitir radiação térmica, horas. Devemos considerar todos os fluxos de transferência de energia quando aplicamos a segunda lei, e não apenas fluxos selecionados e isolados dos outros. Como esse último ponto é de grande importância, vamos exemplificar com um cálculo. Considere que temos a atmosfera a cerca de 13 graus negativos e a superfície terrestre a cerca de 27 graus, ambos constituindo um sistema isolado para este raciocínio. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, verificamos a conservação de energia. Agora, aplicando a segunda lei com os valores encontrados nos cálculos anteriores, encontramos que a variação de entropia é positiva. Observe que em cada intervalo, energia térmica é transferida de ambos os lados, energia é conservada e o aumento de entropia de todo o sistema é positivo, como demanda a segunda lei. A segunda desinformação sugere que a atmosfera já estaria saturada de dióxido de carbono e que, por isso, emitir mais esse gás não contribuiria com um efeito estufa adicional. Para esclarecermos essa desinformação, temos que pensar na baixa atmosfera como constituída de várias camadas. Cada camada contém gases estufas irradiando infravermelho em todas as direções. Esse infravermelho irradiado é novamente absorvido pelos gases acima e abaixo de cada camada. Quanto maior a altitude de uma certa camada, menor a concentração de gases estufas. Quanto mais gases estufas emitidos na atmosfera, mais esses gases vão ocupando as camadas de menor concentração, aumentando as absorções, transferências e reemissões de energia térmica, diminuindo o fluxo de infravermelho térmico escapando para o espaço e aumentando o efeito estufa. A terceira desinformação é negar que o dióxido de carbono interfira no clima do planeta pelo simples motivo de ele ser um gás traço na atmosfera. Sem precisarmos citar exemplos físico-químicos e bioquímicos de que algo em pequena quantidade pode ter efeitos em larga escala, vamos lembrar de um fenômeno bastante ignorado nas discussões climáticas entre o público. Mesmo considerando um aumento de concentração na atmosfera apenas de dióxido de carbono, o efeito estufa extra associado é um gatilho para vários feedbacks positivos. Com o aquecimento extra inicial, temos o feedback do vapor de água, ou seja, uma troposfera mais aquecida suporta mais vapor de água, este o qual é o nosso mais importante gás estufa. Isso já amplifica bastante o efeito estufa. Um segundo feedback é o maior degelo, onde com menos cobertura de gelo em diversas partes do planeta, temos menos reflexão da luz solar e, portanto, um maior aquecimento da superfície terrestre e mais emissão de infravermelho longo para a atmosfera. Outro feedback é o maior aquecimento das massas oceânicas, liberando mais dióxido de carbono dissolvido para a atmosfera, aumentando ainda mais o efeito estufa. Pessoal, aqui no final, vou lembrar a todos mais uma vez: inúmeras instituições científicas como a NASA e cientistas no mundo inteiro não estariam alertando tão vigorosamente sobre algo se não existisse sólida base científica suportando o aquecimento global antropogênico. E o efeito estufa, em específico, é algo básico e muito bem estabelecido na ciência, e confirmado por satélites e por observatórios terrestres ao redor do mundo. Aliás, nosso vizinho, Vênus, possui um efeito estufa tão forte, amplificado pela alta pressão atmosférica, que as temperaturas na sua superfície alcançam quase 160 graus. Sua densa atmosfera é composta por 96,5% de dióxido de carbono. Considerando o albedo do planeta e a distância do Sol, o planeta era para ter uma temperatura superficial de 47 graus negativos, caso o efeito estufa não existisse. Aí pessoal,
Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar sua curtida, conferir outros vídeos no canal e visitar o blog do Saber Atualizado. Sigam também a página no Facebook e o perfil no Google+, ambos na descrição abaixo.